Muito bem. Bom, vamos lá então. Agora que o Tiagão colocou um problema aqui pra gente, galera, que é o seguinte: como imprimir essa peça? Qual é a melhor posição? Cara, esse lance, eu vou colocar Ender 3 aqui, que é para acertar a vida igual de vocês. Aqui, para quem está começando, aqui a gente movimenta a nossa peça, né? Com o primeiro mover aqui, a gente vai movimentar. Só que nem sempre a posição que é colocada a peça para fazer aqui é a melhor posição para a gente fazer essa peça. Se eu for fazer essa peça nessa posição, aqui eu estou usando o bico de 1 mm, eu vou voltar lá para o bico de 0,4, vou descartar as alterações que eu já tinha feito. E numa peça desse tipo aqui eu vou manter a altura de camada de 0,2. Então veja só, numa situação dessa daqui, o que vai acontecer? Se eu imprimir desta forma, eu vou ter a parte de trás totalmente defeituosa, isso pode ter total certeza, vai ficar muito feia a parte de trás dele. Mas por que a grande maioria põe dessa forma? Porque esconde a parte de trás geralmente fica para a parede. Mas não sei se é a melhor opção, eu fico meio na dúvida quanto a isso. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu vou colocar aqui os tipos de linha. Aqui o que nós vamos ter aqui de um problema muito sério que vocês precisam se atentar por demais. É esse monte de linha azul. Esse monte de linha azul mostra pra gente o quê? Mostra pra gente que ele vai fazer retração pra caramba. Ele vai vir, vai fazer um dedinho, vai fazer a mãozinha, vai lá no outro dedinho, vai lá na outra mão. Olha o tamanho da distância que ele está percorrendo. Ele vai lá, depois ele vai para outra mão e ele vai fazendo esse percurso de ponto a ponto. Muito bem. Aí você vira e fala assim, pô, e aí Daniel, qual que é a solução? Cara, a solução para você ter um menor número, primeira posição, vamos na posição primeiro. Nessa posição que ele vai ficar aqui, vocês podem dar uma olhada, que vai ficar todos os gominhos da barriga dele aqui, ó. Todos esses gominhos, eles vão ficar como se fossem relevo. Aquelas curvas de relevo, né? Elas vão ficar todas é, 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 defeituosas. Você vai ter que dar um acabamento violento nessa barriga, nesse peito dele aqui. Você vai ter aqui um monte de pontos de mudança de altura de camada. Esses monte de pontinhos aqui, ó, vão ser defeitos no rosto dele também, muito provavelmente. O dente dele sumiu praticamente, não vai dar certo esse dente. Deixa eu tirar as linhas aqui de percurso. Olha só, os dentes dele, pode esquecer, vai ficar muito ruim, muito ruim mesmo. Os dentes já vai ser um problema nessa peça aqui. Essa peça aqui para dente já vai ser... Você vai fazer em qual tamanho essa peça aqui? Oh, desculpa, Daniel. Então, o rapaz pediu para mim mais ou menos uns 10, 15 centímetros que ele quer. Tá, 10, 15 centímetros. Cara, 10, 15 centímetros é bem pequeno. Ó, porque ela vai ficar desse tamanho aqui, mais ou menos, ó, 150 milímetros. Então é menor que um palmo. Essa peça menor que um palmo, vou falar para você, o nível de qualidade dela não vai ficar muito bom. Já tem que deixar claro isso pro cara. A não ser que você vá para resina. Aí uma peça desse tamanho na resina, dependendo da máquina, faz direto o tamanho dela. Ou então, já que dividiu em duas partes, vai fazer em duas partes mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Aí muda de figura. Aí eu acho que valeria bastante a pena para resina. Uma peça dessa daí para FDM, eu faria de pelo menos 300 milímetros, 300 centímetros, 300 milímetros, 30 centímetros. Por quê? Porque a gente aumentaria ela duas vezes. Aí muda de figura. Se a gente aumentasse essa peça duas vezes, olha só, e a posição mais adequada para mim, na minha opinião, seria em pé, desta forma aqui. Por que em pé? Quando a gente imprime em pé a peça, as linhas de camada vão ficando nesse sentido aqui, ó. Então, os defeitos, eles já começam a sumir consideravelmente. Só que aí você vai olhar e falar, pô, Daniel, mas esses quatro braços desse bichão aqui, como é que nós vamos fazer esses quatro braços? Aí eu já entraria lá no Mesh Mixer e separaria. Eu tiraria os braços, mas com toda certeza eu faria os braços em separado. Ah, pô, mas aí dá um trabalho violento. Infelizmente acaba acontecendo. O trabalho é necessário em peças muito detalhadas desse tipo. Então, o que aconteceria? Eu pegaria, ó, tiraria o braço dele aqui, ó,
fecharia o braço dele aqui, fecharia o braço dele aqui, ó, tiraria ele aqui, bem nessa linha, tiraria o braço nessa linha aqui também, ó, e na parte do bíceps dele eu viria e tiraria aqui, ó, nessa linha do bíceps dele aqui, ó. Por quê? Porque depois a gente consegue dar um acabamento, porque justamente, ó, na linha de dobra, pegaria exatamente na linha de dobra aqui, ó. Porque depois a gente consegue fazer um ajustezinho, encaixa nele, põe uma massinha e você quase não vai perceber a emenda. Mas, isso falando numa peça um pouquinho maior. Qual seria a estratégia dessa peça aqui? Eu aumentar o tamanho dela pelo menos 200%. Para 200%, eu acho que aí sim, ó, dá o tamanho da Ender, fica num tamanho legal, e aí, pô, ficaria show, cara. O tamanho dela, porque ela passaria a ficar próximo de 300 milímetros. Muito, muito bom. Por que eu digo isso para você? Porque os dentinhos aqui, ó, ele vai ter um tamanho um pouco maior agora. Agora vai ter área para depositar o material nesse dentinho. De outra forma, você quase não vai ter área. E aqui ainda tem um outro lance muito louco. Eu ainda retiraria a cabeça dele também, ó. Porque dependendo da situação, você tem esse queixo aqui. Olha, dependendo da situação mesmo, eu ainda cortaria a cabeça dele, ó, é aqui embaixo, ó, aqui, aqui, tiraria ele aqui, ó, viria por trás da cabeça dele aqui, eu eliminaria só a cabeça. Por quê? Aí depois a cabeça você iria colocar um bico de 0,3, por exemplo, ou uma velocidade menor de trabalho, porque a velocidade que você vai utilizar no corpo não vai ser a velocidade da cabeça, a velocidade de impressão. Por que não vai ser a velocidade de impressão da cabeça? Porque a cabeça tem detalhes muito pequenos e você vai ter exatamente o mesmo problema que eu comentei com vocês dessas pecinhas aqui, ó. A velocidade para depositar o material de uma pecinha pequenininha, se a gente está falando em TPU é outros 500, mas se a gente estiver falando em PLA, você vai perceber que talvez a temperatura de impressão seja mais baixa, a gente vai lá para 185 mais ou menos graus de temperatura. A velocidade vai ser uma velocidade talvez mais lenta, de talvez aí uns 25 milímetros por segundo, para você ter tempo de refrigeração da sua peça, para poder sair o dentinho legal e por aí segue. Então, provavelmente a cabeça dele eu faria com 0,12, então diminuiria ainda mais a resolução dessa cabeça, para essa cabeça poder ficar com uma resolução bem bacana aqui nos dentes e tudo mais, porque com 0,20 talvez não fique legal. Aí você fala assim, pô, mas e se eu fizesse 0,12 em tudo? Puta, iria demorar pra caramba. Talvez não valesse a pena. Esse tronco aqui inteiro, ó, com 0,2, talvez já seja o suficiente. Mas a cabeça com 0,2 talvez não seja. Então, por isso, eu separaria a cabeça do tronco dele.